Deu, beleza. Então, vamos falar aqui de nomenclatura de ácidos, ok? Complementando a aulinha anterior. E nós vamos começar com os hidrácidos, que são os ácidos que não têm oxigênio na sua composição, tá bom? Na hora de nomearmos esses hidrácidos, nós vamos usar ácido sempre antes do nome, o nome do elemento químico que vai estar ali presente, exceto em um caso, eu vou falar daqui a pouquinho, e a terminação hídrico. Todo hidrácido termina em hídrico, tá bom? São os ácidos mais simples, é fácil da gente nomear. O HF, nós vamos nomeá-lo aqui como ácido, olha lá, ó, nome do elemento, fluorídrico, ok? Então, é só usar assim, você nomeia qualquer hidrácido, tá? Embaixo, eu tenho o ácido clorídrico, é o ácido mais conhecido de todos, né, dentro dessa classificação. Esse ácido clorídrico, ele é muitas vezes chamado de ácido muriático, pelo menos comercialmente falando, tá? Aqui eu tenho o ácido bromídrico e eu tenho o ácido iodídrico, tá ok? Esses aí são os hidrácidos formados pelos elementos da família 7A. Não é? Nós, ao trabalharmos com forças, nós falamos que o HF é um ácido moderado, ok? HCl, HBr e HI são ácidos fortes, tá bom? Então, nós temos esses hidrácidos e nós temos aqui também, ó, da família, né, 6A, o H2S. Existem outros, vou falar só dele, ok? Que é o ácido sulfídrico e não enxofídrico, tá bom? Sulfídrico, porque essa nomenclatura ela deriva do latim, o enxofre é chamado de sulfúrium, tá bom? Sódio, que é o Na, chamado de natrium. Então, sódio e Na, por exemplo, não tem relação nenhuma, não é? Quando a gente leva em consideração a nossa língua, ok? Nós temos aqui o HCN, ok? Que é um ácido no qual eu não tenho dois elementos, né? Hidrogênio e mais um outro. Eu tenho três. Então, esse aqui é o ácido cianídrico. Cianídrico. Ok? Então, esses são os hidrácidos que nós aqui temos que saber nomeá-los. Tá? Nomear hidrácido é algo relativamente simples, porque em todos os casos, exceto esse, nós vamos ter um elemento químico apenas. Então, é só colocar no finalzinho desse nome a terminação hídrico para a gente. Sendo que, desses hidrácidos, os únicos três que são fortes e que têm capacidade, portanto, de ionizar consideravelmente, né, produzindo H+, seriam HCl, HBr e HI, tá bom? HF, H2S e HCN são hidrácidos muito fracos, tá? Quando nós levamos em consideração as fórmulas estruturais desses ácidos, HF, HCl, HBr e HI, né, são ácidos binários, só tem dois elementos, tá bom? Aqui o H2S também. Então, na hora de representarmos esses ácidos, todos eles vão ser representados assim, ó. Opa, peraí, deixa eu pegar uma corzinha aqui, vermelho. Ó, HX para esses elementos, ok? Então, eu tenho uma única ligação covalente entre o H e o Cl, Br, o iodo e o flúor. O H2S, ele é muito semelhante à água quando nós levamos em consideração a geometria, né? O H2S é assim, ó. O Hzinho aqui, o Hzinho aqui. Esse é o H2S para a gente, ok? E o HCN, que é o ácido cianídrico, ele tem essa fórmula estrutural de traços, tá bom? Então, são ácidos, né, estruturalmente, inclusive, muito simples. E não esqueçamos que a ruptura da ligação ela acontece aqui de tal forma que o parzinho de elétrons fique, né, com outro elemento ligado diretamente ao hidrogênio, tá? Por isso que ele sai na forma de H+. Então, estruturalmente falando, é isso que nós temos nesse caso. Para nomear os hidrácidos, é assim que a gente faz. Opa, aqui estou dentro do vídeo. Beleza? Então, é assim e lá vamos nós para os
oxiácidos, que são os outros ácidos que nós vamos ter que aprender a nomear. Tá bom? Onde nós vamos, claro, ter mais regras, e aí eu também vou mostrar algumas estruturas para vocês a partir de agora. Tá? Então, vamos lá. Esses oxiácidos, né, levando em consideração o mesmo conceito que eu coloquei aqui, se eles são oxiácidos, eles vão ser ácidos nos quais o oxigênio está presente, tá bom? Então, aqui nós vamos para os oxiácidos, que são, neste caso, né, os ácidos que apresentam oxigênio. Oxigênio. Acabou. Então, são os ácidos oxigenados, tá bom? Legal. Como nomear esses oxiácidos? Vamos com calma, tá ok? Então, nós vamos aqui fazer o seguinte. Para um ácido, para elementos que vão gerar só um único ácido, ok? Seriam aqui para a gente carbono e boro, somente, tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, carbono e boro. É importante que vocês sempre tenham em mãos uma tabelinha periódica, tá? Do lado aí, para que você, caso não, né, se situe em relação à posição desses elementos, você possa bater o olho e verificar onde eles estão, para prever o número de ligações e algumas outras coisas, tá? Então, carbono e boro para a gente. Como nomear esses ácidos? Ácido, claro, sempre, mas o nome do elemento mais a terminação ico. Então, se o elemento químico ali só gerar um ácido, é assim que nós vamos fazer, tá ok? Ácido, nome do elemento com terminação ico. E quais ácidos seriam esses? Para o boro. Para o boro, nós temos o H3BO3. H3BO3, tá? E como é que nós vamos nomear esse ácido? Esse ácido, ele é chamado de ácido bórico. Olha lá, boro com terminação ico. Então, ele é chamado de ácido bórico, ok? Galera, lá vai para vocês, não é algo essencial. Todos os oxiácidos, tá? Tem hidrogênio ligado a oxigênio. Então, no caso do ácido bórico, nós vamos ter a seguinte fórmula, ó. O boro, nós temos aqui OH, aqui OH e aqui OH. Percebam que na estrutura do ácido bórico existem 3 OHs. Cris, isso é base? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Ser básico é ser um composto que consegue, né, liberar OH, é outra história. O ácido, mesmo que ele tenha esse OH, ele não consegue, né, liberá-lo na ionização. O ácido libera H+, tá bom? Então, o ácido bórico, ele tem exatamente essa representação. Cris, espera aí. A gente aprendeu em ligações químicas que os elementos têm que ficar com 8 elétrons em torno de si, que é a famosa regra do octeto. No geral, tá bom? No entanto, o boro é um elemento que vai estabilizar ali com 6 elétrons em torno de si, na camada de valência. Então, o boro é uma exceção na qual eu desobedeço a regra do octeto tendo menos do que 8 elétrons. Boro e berílio, tá? Boro estabiliza com 6, berílio com 4, tá ok? E nós vamos falar aqui de alguns elementos que estabilizam com mais. E eu vou mostrar o porquê. Então, o ácido bórico, ele tem exatamente essa forma, tá? E aí, lá vou eu. Boro está dado, vamos para o carbono. Esse ácido no qual o carbono está presente,
Esse ácido ele é comum demais para a gente. Né? Talvez seja o oxiácido mais conhecido de todos. Ele é formado em grande extensão na atmosfera, tá? Devido à presença de um óxido muito comum na natureza, que é o CO2. Então, esse ácido do carbono, ele é o H2CO3, que nós o conhecemos como ácido carbono com terminação ico, carbônico. Ok? O H2CO3 é o ácido carbônico, beleza? É um ácido importante. Ele é um ácido fraco, tá bom? Por quê? Porque além de ionizar pouco, ele também sofre um processo de decomposição, gerando CO2 e água, tá bom? Depois, né, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Então, qual seria a forma estrutural desse ácido carbônico? O carbono faz 4 ligações, não é? Nós vamos ter isso aqui, ó. C-O, OH e aqui OH, ok? Essa é a fórmula estrutural do ácido carbônico. Então, boro e carbono só geram um único elemento químico, tá ok? Desculpa, um único ácido. E, portanto, ao nomearmos esse ácido, nós vamos usar a terminação ico para ambos, ácido bórico e ácido carbônico, ok? E eu vou agora, no próximo quadro, né, falar um pouquinho para vocês em relação a esse ico, uma mega, super, ultra dica que vai vir agora, tá bom? Então, as fórmulas estruturais aqui estão, elas são importantes. Muitas vezes os exercícios vão apresentar essas fórmulas de forma correta, como aqui estão, e muitas vezes vão apresentar essas fórmulas de forma errada e vão pedir para que a gente, por exemplo, identifique ali a fórmula adequada, ok? Então, fiquem muito atentos em relação à nomenclatura dos oxiácidos. O primeiro pedacinho já foi, vamos para o próximo, ok? Deixa eu tomar uma pinga aqui. Essa é a regrinha para isso, ok? Então vamos para a próxima. Ó, vamos para elementos aqui que gerariam dois oxiácidos, ok? Então, para dois, né, oxiácidos. Nesse caso, seriam para a gente aqui os elementos, né, da família 5A e elementos da família 6A, combinado? Então, nós vamos ter aqui nitrogênio, enxofre e fósforo, principalmente. E aí eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco do nitrogênio e do fósforo, ok? Desculpa, do fósforo e do enxofre. Então, vamos aqui. Como nomear esses ácidos? Se eu tiver aqui dois ácidos possíveis, nós vamos obrigatoriamente fazer o seguinte, aqui, ó. Ácido mais no nome do meu elemento, e agora muito cuidado. Existem duas possibilidades. Ou eu vou usar oso, ou eu vou usar ico na nomenclatura. Um dos dois. Então, ácido, nome e oso ou ico. Agora, como saber, Cris, se eu vou usar um ou vou usar o outro? Simples. Olha aqui. Para a gente usar o oso, eu, elemento, tenho que estar utilizando o meu menor NOx. Para eu usar o ico, eu, elemento, tenho que estar usando o meu maior NOx. E, portanto, como eu vou saber se eu vou estar utilizando meu maior ou meu menor número de oxidação? Como é que eu vou saber isso, Cris? Simples, galera. Não é? Ao trabalharmos com números de oxidação, com o NOx, qual era o maior NOx que um elemento poderia adquirir? Obrigatoriamente, o maior NOx que eu posso ter é o número da minha família. Essencialmente, é isso. Esse maior NOx, ele pra gente é o número da família. Ok? Então, aguenta lá. Vou trabalhar aqui os ácidos mais comuns, tá? Então, vamos para o nitrogênio. Existem dois ácidos com nitrogênio. Quais são eles? Nós temos o HNO,
NO2, ok? E nós temos o HNO3. Por isso que NOx é tão importante. Eu preciso de NOx para nomear os compostos, tá? E eu preciso saber fazer o cálculo. Então, levando em consideração, levando em consideração que eu já sei isso, tá? Então, nós vamos aqui, ó, o hidrogênio tem NOx mais 1, o oxigênio tem NOx menos 2, e o nitrogênio, na hora que a gente fizer as continhas, tá? Esse nitrogênio vai ter um NOx mais 3, ok? O ácido HNO3, mesmo esquema. O H tem NOx mais 1, o oxigênio tem NOx menos 2, e o N aqui, nesse caso, ele vai ter número de oxidação, fazendo os cálculos conforme as regrinhas da aulinha de número de oxidação. Esse NOx aqui vai ser mais 5. E quando eu vou à tabela periódica, por isso que ela é importante, e eu busco o nitrogênio está na família 5A, ok? Que é a famíliazinha lá à direita, não é? No cantinho da tabela, parte A. Então, nós aqui, se identificamos que o nitrogênio está na família 5A, o maior NOx dele é 5. E, portanto, se ele usar o maior NOx, nós vamos usar o ICO na nomenclatura. Então, esse ácido aqui, ó, é o ácido nítrico. Olha lá o ICO, ó, que indica que eu estou usando o maior NOx que eu posso ter. E o HNO2, portanto, ele vai se chamar ácido com a terminação oso. Ácido nitroso. Ok? Então, é assim que nós vamos nomear. Família 5A e 6A, nós vamos essencialmente trabalhar com essa regrinha. Tá? Quais seriam as fórmulas estruturais desses ácidos? Para montar essas formas, a gente precisa ter aprendido um pouquinho sobre, né, as formas de Lewis, aprendido um pouquinho sobre as ligações covalentes, a geometria. Não é? Então, existem alguns fundamentos que precisam ser sabidos nesse momento. Então, eu estou apresentando a fórmula pronta para vocês. Então, o ácido nítrico, aqui, ó, estou pertinho dele. A fórmula é essa, ó. Ok? Ele tem um grupinho OH. Não se esqueçam, todo oxiácido ele vai ter esse OH na composição. Tá? O ácido nitroso é igualzinho aqui, ó. Só que nesse caso não tem um oxigênio. E aqui nós vamos ter um parzinho de elétrons. Ok? Então, para o nitrogênio, esses são os ácidos que nós vamos encontrar. Combinado? Então, vamos lá. Vou falar de outro ácido aqui para que a gente possa fechar esse pedacinho. Tá? No caso do enxofre, por exemplo, eu trabalhei com o nitrogênio, que é da família 5A. Agora eu vou falar um pouquinho do enxofre. Tá? Eu tenho dois ácidos para o enxofre. Eu tenho o H2SO3 e eu tenho o H2SO4. E aí, o que nós temos que fazer nesse momento é exatamente o que fizemos para o nitrogênio. O que seria calcular o número de oxidação do enxofre, que é o elemento ali que me interessa, para que eu possa nomear esses ácidos. Então, usando as regrinhas de NOx, ó, eu corto aqui, ó, hidrogênio mais 1, o oxigênio é menos 2. Então, quando eu fizer essa continha toda, o S aqui vai ter NOx mais 4. Tá legal? No ácido da direita, eu faço o mesmo esquema. Ó. O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, são números de oxidações sabidos e decorados, tá? E na hora que eu fizer toda aquela relaçãozinha, o enxofre aqui vai ter número de oxidação mais 6. Então, peraí, o enxofre, quando eu procuro na tabela periódica, ele está na família 6A. O que isso indica? Que o enxofre tem ali 6 elétrons, né, de valência. E, portanto, nós vamos usar aqui a terminação ICO. Esse ácido é extremamente importante para a gente. É o ácido sulfúrico. Ok? Um ácido que todo mundo já ouviu falar dele.
Tá? Esse ácido aqui, por exemplo, gente, ele é tão importante, tão consumido no mundo, que ele pode ser usado para que a gente tenha ideia do grau de desenvolvimento industrial de um país. Tá? Quem consome mais ácido sulfúrico, normalmente, né, tem uma indústria ali, um setor industrial mais avançado, mais desenvolvido. E aí, claro, nós sabemos que o maior consumidor de ácido sulfúrico desse planeta está lá, né, no norte com o senhor Trump, ok? Então, o ácido sulfúrico. Ali nós vamos ter, portanto, o ácido com enxofre sulfuroso. Então, oso para o menor NOx, ico para o maior. É assim que nós vamos aqui nomear esses ácidos. Tá legal? Estruturalmente falando, como desenhar esses dois ácidos para a gente? Ó, presta atenção. O enxofre, é o central. Nós vamos ter aqui a seguinte estrutura. Para o ácido sulfúrico, ok? E nós vamos ter a seguinte estrutura para o ácido sulfuroso. Ok? Então, H2SO4, H2SO3. Tá legal? É essa a estrutura que nós vamos encontrar para cada um desses ácidos. Tá? Ô, Cris, o enxofre aqui está fazendo 6 ligações? É, isso mesmo. Tá ok? Daqui a pouquinho, tá? Eu falo um pouquinho mais para vocês sobre essa peculiaridade do enxofre e do fósforo. Segura a onda. Por enquanto, só a parte de nomenclatura, tá? A parte estrutural eu vou destrinchar um pouquinho daqui a pouco. Então, para oxiácidos, formados por nitrogênio, por enxofre, por fósforo, nós vamos usar o oso e o ico, tá? Para que a gente possa nomear os principais ácidos ali, né, que nós vamos encontrar. Tá ok? Então, fechamos por um enxofre e vamos para o próximo. Agora, os ácidos ou os oxiácidos, nos quais eu vou ter uma possibilidade, maior ali de números de oxidação. Tá ok? Então, vamos lá. Para